Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Recados dados? Vamos dar prosseguimento ao vídeo contando a história de hoje. E esse vem do grupo Lendas e Contos Sobrenaturais e foi postado por Amanda Rodrigues. Nome da história: Os Cães dos Demônios. Subimos o morro no fim da tarde. Eu ofegava e maldizia aquele passeio underground, radical e inútil. Seguimos o guia que se exibia saltando como um bode montês. Meus dois colegas empolgados e eu lhes cuspindo obscenidades. Ninguém me convencia da recompensa da vista e das incríveis histórias que ouviríamos lá. O Morro Carioca me causava fascínio, mas o cansaço queria me fazer desistir. Além do mais, eu estava ali, em minha primeira viagem ao Rio, pretendendo ver as típicas belezas: o Cristo, o Maracanã, as escolas de samba, e o mar. Meus colegas estúpidos tinham um interesse nas histórias de tráfico, ainda mais instigados pelo guia. Nos destinávamos para um lugar antigamente usado por bandidos para tortura e execução de seus desafetos. Iríamos dormir no barranco do homem, de frente para uma imensa rocha, que outrora servira de palco de mortes e suplícios. Chegamos e meus olhos se voltaram para a cidade lá embaixo e sua iluminação. Sentei-me para descansar e ficamos ouvindo as narrativas e indicativas do nosso condutor, que na verdade era primo de um de meus amigos. Ele falou que há 17 anos atrás, ali era um ponto pouco frequentado. Havia mato, nenhuma moradia, apenas a gigantesca rocha que brotava do morro como uma espécie de assoalho diferente. Era lá que as pessoas eram executadas com tiros na nuca ou queimadas vivas dentro de pneus. Também, dependendo da modalidade de desavença com o crime, eram torturadas antes do fim. O guia falou que quando fora morar no local, uns 6 anos antes, um garoto encontrara um crânio no meio da vegetação ainda existente. Para completar a narrativa, disse que o local era assombrado e que não eram poucas as histórias narradas
pelas pessoas das redondezas. Aquilo começou a me incomodar, ainda mais tendo em vista que íamos dormir ali perto. O homem nos levou até a pedra e neste momento vi que havia uma cruz enorme sobre uma base de cimento na extremidade do morro, contemplando o penhasco. Ele explicou que era uma homenagem às vítimas, uma marca para que nada fosse esquecido naqueles tempos de pacificação do morro. Fomos para casa nos acomodar e confesso que gostei quando pararam de falar de morte e fantasmas. Tomamos cervejas na varanda da casa do homem e, embora os assuntos tivessem mudado, às vezes eu me pegava olhando para a cruz sobre a pedra e sentia calafrios. Fomos dormir pouco depois da meia-noite. Acordei umas 4 horas da manhã e olhei pela pequena janela ao lado da cama e vi a coisa mais pavorosa de toda a minha vida. Criaturas escuras, longilíneas, outras de baixa estatura, tortas, conduzindo à primeira vista animais presos por coleiras. Um exame mais minucioso indicava que, na verdade, se tratava de homens rastejando de 4. Tremi e me senti apavorado. Mas, ainda assim, não deixei de observar. Impossível crer que não fosse um pesadelo. As criaturas que conduziam os homens-cães tinham anatomia animalesca, com chifres e cabeças desproporcionais, e saíram do meu campo de visão. Neste momento me estapeei para ter certeza que não sonhava. Levantei e fui até a varanda com cuidado. O frio da noite me deu ainda mais certeza da vigília. Então, olhei para a extensão à minha frente. Quão pavorosa foi a surpresa quando vi surgir o grupo conduzindo os cães humanos. Eles foram todos em direção à cruz sobre a pedra. Fiquei ali, tomado de horror, me perguntando a natureza daquele espetáculo apavorante. Seria possível alguém se fantasiar daquele jeito estúpido, de modo satânico, apenas para assustar as pessoas? Eles produziam urros e gritos, muitos deles batiam e puxavam os seus cativos. Em dado momento, o dono da casa surgiu e disse que eu não devia olhar. Voltei para a cama, mas continuei ouvindo os barulhos do grupo, como se estivessem bem próximos. No outro dia, o nosso anfitrião me disse, conforme certas explicações, aquele era um grupo de demônios punindo os assassinos que por ali viveram fazendo suas barbaridades. Eles haviam sido lacaios e agora
eram tratados como cães por toda a eternidade. É realmente assustador. O que vocês acharam, aterrorizados? Assustador, né? Será que pessoas de má índole possam, sim, se tornarem lacaios dos demônios ou cães dos demônios? É uma coisa a se pensar, né? Vamos para a próxima de hoje, que é de Contos da Escuridão. Autoria, Inspiração Sombria. Nome da história, O Trauma. Um cheiro de casa limpa. Uma simpática mulher que, entre pequenos intervalos dos seus afazeres, me olhava e sorria. Traque, traque, traque. Após ferver a água no fogo, ela quebra uma pequena quantia de macarrão espaguete e coloca aos poucos dentro da panela. Tudo corria bem. Eu a admirava cozinhando. Não tinha muita noção do que estava acontecendo, mas me sentia feliz. Uma felicidade que aos poucos foi se transformando em tensão. Uma tensão que me tomou ao ver o olhar dela em direção à porta que não estava no alcance de minha visão por causa de um armário. Ela seguia olhando com uma expressão de medo, enquanto começara a emanar um cheiro de queimado do macarrão, agora totalmente ignorado. Logo, passos agressivos revelam o alvo do medo dela, um homem que entra na cozinha. O seu aspecto era raivoso e com a respiração ofegante, olhos avermelhados e cabelos muito pretos. Achou que eu não voltaria, sua estúpida? O homem fala com as suas duas mãos sobre o ombro dela. Me deixe em paz, seu desgraçado! A mulher exclama, tentando se defender, mas o maldito maluco começa a bater na cabeça dela com muitos socos e ela acabou desmaiando. Eu fiquei tenso, muito tenso, meu pequeno corpo trêmulo e com uma sensação de sufocamento em meu peito, vendo aquele ser terrível se aproximar de mim. Eu me deitei e fechei os meus olhos com força, mas quando eu os abri, eu vi aquela cara de demônio me encarando e no reflexo as bordas do meu berço. Esse homem sinistro começou a me beliscar e a cuspir em mim, rindo e se divertindo com a situação. Eu comecei a chorar muito e enquanto eu chorava, o cheiro do macarrão queimado ficava mais forte no meio daquela tortura. Me sentia sufocando, a fumaça se espalhava por toda a casa. A sensação era de morte.
mas se tornou um livramento quando vi a panela bater na cabeça do malvado homem. Era a mulher que havia recuperado a consciência e, com muita violência, no instinto de defesa, ela acabara matando o homem asfixiado, forçando a panela quente com toda aquela fumaça contra o rosto dele. Essa mulher que eu amo era minha mãe, que havia nos salvado de perecer nas mãos de seu ex-namorado psicopata. Meus aterrorizados, não dá para ler esse relato sem chorar e saber que esta é a realidade de muitas crianças. Devemos pensar bem e tomar cuidado com quem nos relacionamos. Precisamos nos proteger e, ainda mais importante, proteger os nossos pequenos. Próximo relato é do grupo Contos da Escuridão e foi postado por nossa queridíssima Cláudia Ferrari. Apesar de acreditar em Deus e na Bíblia, eu nunca fui uma pessoa muito religiosa. Não tenho nada contra religião nenhuma, apenas não tinha o costume de rezar ou fazer esses tipos de coisas. Eu ouvia as pessoas falando sobre experiências paranormais e eu tinha alguma dúvida, ou melhor dizendo, algumas dúvidas quanto a isso. Eu pensava que eram eventos criados pela mente, alucinações, até eu viver a minha primeira experiência paranormal. Esse fato ocorreu no ano de 2002. Nesta época, eu estava no 2º ano do ensino médio. Na minha sala tinha uma garota que era muito calada. Os outros alunos acostumavam pegar no pé dela. Ela vestia roupas diferentes, usava um tipo de véu e os professores diziam que ela era de uma família que seguia uma religião a qual eu não conhecia na época. Ela não costumava interagir muito, mas eu consegui fazer amizade com ela e nos tornamos as melhores amigas. Um dia eu estava indo para a escola quando a vi na porta de casa abrindo o portão. Eu parei para perguntar se poderíamos ir juntas para a escola. Então ela disse que eu fosse na frente, pois ela ainda estava se arrumando e iria em seguida. Então eu fui sozinha. Cheguei na escola, me distraí conversando com outras colegas antes de abrirem o portão. Quando entrei na sala, minha amiga já estava lá e me lembro de pensar como é que ela tinha chegado tão rápido. Eu não a tinha visto passar pelo portão. Passei pela mesa dela e brinquei, falando que eu estava distraída e não a tinha visto chegar. Mas ela apenas sorriu e não disse nada. Percebi que ela parecia um pouco diferente. Estava pálida e com uma expressão de tristeza.
Pensei que poderia ter acontecido algum problema em sua casa. Ela sempre me contava que o pai era muito duro com ela e às vezes a agredia. Apesar de ficar preocupada com minha amiga, a professora já tinha entrado na sala. Então, deixei para perguntar o que tinha acontecido na hora do intervalo. Quando soou o sinal do intervalo, fui até a mesa da professora para relatar que a minha amiga estava agindo de maneira estranha e que alguma coisa poderia ter acontecido. Pensei que a professora poderia ajudá-la. Depois que falei para a professora, ela me olhou com uma cara assustada e me perguntou sobre o que eu estava falando. Ela disse que a minha amiga não tinha ido à aula naquele dia. Eu fiquei em choque, olhando para a professora, que juntou o seu material e saiu da sala com uma expressão de preocupação. Depois desse dia, minha amiga não voltou mais para a escola. Uma semana se passou e ela não tinha mais aparecido. A direção da escola então decidiu entrar em contato com a família dela pela manhã para obter notícias dela. A diretora foi informada pela família que minha amiga havia morrido há poucas horas antes. Na noite anterior, uma semana depois de eu ter visto a sua, digamos, sósia na sala. Ao que parece, ela não suportou os problemas que ocorriam em sua casa e acabou por tirar a própria vida. Só Deus sabe os segredos que ela escondia e quanta dor ela carregava calada dentro de si. Este evento me marcou bastante na época. Meus pais me ajudaram a suportar a perda da minha amiga, mas até hoje eu me lembro desse fato com muita tristeza. Esta é uma história real. A identidade dos envolvidos nessa história foi mantida em sigilo. Categoria Relato Real, por Felícia Ellen. Nossa, que triste, gente, que triste. E vocês, o que acharam do relato? Deixem aí as suas opiniões nos comentários desse vídeo. Lembrando, de sempre comentar com respeito, pois todos nós temos o direito de não acreditar, mas temos o dever de respeitar. Bem, se você ficou até agora aqui, ouvindo eu narrando esses relatos, é porque você gostou do canal, né? Então se inscreve aí. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o gostei, o like, o joinha, pois ajude muito o canal. Peço para que compartilhem esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E se quiserem receber mais notificações do canal, vai lá no sininho, ative a opção todas e sempre que houver conteúdo novo aqui você será notificado. Todos esses passos ajudam e muito o canal e em consequência disso me ajuda também. Mas se você quiser dar uma ajuda monetária, vamos dizer assim, você pode fazer isso comprando um super stickers, um super chat ou um valeu. Pode ajudar também via Pix e o mesmo estará anexado na descrição do vídeo no primeiro comentário. Mande a sua história para o e-mail do canal para eu estar compartilhando com todos que por aqui passarem. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com e estará anexado na descrição do vídeo e no primeiro comentário.
Lembrando que se você não quiser se expor, escreva isso no relato e eu garanto o seu anonimato, o seu e de todos os outros envolvidos em seu relato. Se você quer ter o seu relato contado em forma de conto, para mim será uma honra fazê-lo, desde que você escreva isso no seu relato, tá bom? E se você quer mandar o seu relato para que eu narre, te dando os créditos, divulgando o seu nome, sua página, seu blog, seu grupo, enfim, o seu trabalho, para mim será uma honra também. Aqui você escolhe como quer ter os seus trabalhos narrados por mim. Meus amores, na descrição do vídeo tem muita coisa legal, assim como nas playlists do canal, que está recheada de vídeos. Vocês podem também prestigiar os outros canais da Angel. Para quem tem saudade do projeto Lendo com a Angel, Domingo com o Drácula, vai lá no canal de cortes, relatos, casos criminais, entre outros assuntos, que lá você encontra na íntegra, está bem atualizado. Estou postando vídeos lá todos os dias. Peço que me sigam também nas outras redes sociais. É muito bom estar sempre com vocês. Quero agradecer a todos os canais parceiros agora. Quero agradecer também a todos os grupos, páginas e vlogs que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a vocês, meus aterrorizados. Sem vocês não teria canal e não existiria Angel Black. Obrigado mesmo. Bem, por hoje só, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!